Ei, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Como vão vocês? Tudo bem? Tô dando continuidade aqui à segunda parte do vídeo, né? Um pouco da minha história. Eu morava, né, na casa desse senhor, no qual eu tinha falado para vocês anteriormente. E eu fiquei lá por quase 4 anos. Aí de lá, eles me mandaram para outra casa, eles mesmos me mandaram para outra casa. Depois dessa casa, eu ficava assim, casa em casa, sabe? Em casa. E eu já tava cansada, tava farta daquilo, gente, farta, cansada, doida para voltar para casa. Só que não é que minha mãe não aceitava a gente na casa dela, é que minha mãe não tinha condições para poder nos manter, né? E por fim, eu falei assim, eu quero voltar para casa. Eu não quero mais ficar. Eu não quero ficar aqui mais. Isso já era na casa de uma outra pessoa, nem lembro mais o nome. Aí, esperaram minha mãe ir lá. A minha mãe foi, eles pegaram e falaram com minha mãe que eu não queria mais ficar. A minha mãe não gostou muito porque tinha muita boca para sustentar e ela ganhava muito pouco, gente. Ela ganhava muito pouco. Ela trabalhava de faxineira, lavava roupa para os outros, passava, sabe? Muitas das vezes, no final do serviço, não via o dinheiro, né? Aí nós voltamos para casa. Ali, voltou para casa e minha mãe já estava com 2 filhos pequenos. Fora, né? A minha irmã, a Marilúcia, né? Ela é abaixo de mim, ela é 1 ano abaixo de mim. E minha mãe estava com 2 crianças pequenas. Meus 2 irmãos eram pequenos. O Marlon e o Michael. Era assim, o Marlon com 2 e o Michael com bebezinho, né? Voltei para casa, a minha irmã Silvana também. E nós vimos aquela coisa assim, muito triste, sabe, pessoal? Que a gente morávamos de invadiu, vou falar com vocês, invadiu um apartamento aqui em Contagem, né? Era um conjunto habitacional que na época muitas pessoas invadiram esse apartamento, invadia, aí a pessoa pegava, aquela pessoa que invadia, pegava e vendia a chave para uma outra pessoa morar. Mas aquele apartamento não é dela, porque aquele apartamento é da Caixa Econômica Federal, entendeu? Não é dela. Então, é invasão da mesma forma. Aí, a gente morávamos nesse apartamento que era invadido, né? Mas não tinha nada na nossa casa para comer, dentro do apartamento. Era muito triste, porque muitas das vezes eu via minha mãe chorando, via minha mãe muito triste, via minha mãe chorando nas madrugadas, porque meus irmãos choravam muito de fome, o pequenininho então nem se fala. Aí o que minha mãe fazia? A minha mãe pegava e pedia aos vizinhos um pouquinho de açúcar, misturava com água ali, mornava e dava para ele tomar, para despistar a fome. Muitas vezes era o Natal. Chegava o Natal. E a gente morava no 3º andar. Era um apartamento, era um prédio, era um prédio assim que tinha 9 apartamentos, né? Só nesse prédio. Só que esse conjunto, gente, se perde de vista de tanto prédio, sabe? Se perde de vista. São muitos prédios, muitos. E a gente morava no início, assim, e chegava na época de Natal, as pessoas faziam a sua ceia ali no dia 24. Gente, exalava o cheiro. Peru, pernil, aquelas comidas mais gostosas. Exalava. Parece que todos os cheiros misturavam e ia tudo para dentro da nossa casa ali, nosso apartamento. Aquele cheiro maravilhoso e minha mãe não tinha nada. Nada. Aí ela arrumava um pouquinho de fubá, molhava ele com água, colocava um pouquinho de sal, colocava na panela para poder cozinhar. Aí ele começava a dar umas bolinhas ali, cozinhando, sabe? Chama fubá suado.
Quem conhece isso aí? Comenta aí, por favor. Se vocês conhecem, já comeu esse tal fubá suado. Não, hoje não é o meu forte não, sabe, gente? Eu te confesso. Mas na época era a única coisa que nós tínhamos. E tinha que agradecer ainda a Deus, né? E eu, na época, eu não tinha muito conhecimento da palavra do Senhor. Eu não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. Né? Eu era muito pequena. Aí a minha irmã, Silvana, também voltou para casa. E a gente passando aquela escassez, aquela vida tão assim, miserável mesmo, gente, miserável. Meus irmãos chorando. A minha mãe ia trabalhar, de fazer faxina na casa, eu ficava o dia inteirinho, chegava no final do dia. A pessoa falava assim, ô Lourdes, semana que vem você vem aqui me receber, tá? Aí pra você ver. Era muita maldade, gente. Era muita assim, é muita maldade. Às vezes ela trabalhava o dia todo com fome para receber aquele trocadinho ali, para poder comprar umas pão, um quilo de arroz, alguma coisa para aquele dia. Mas não. A pessoa falava assim, ô Lourdes, aqui eu tô sem dinheiro hoje, mas depois que ela terminou o serviço. Você pode vir semana que vem para você receber no dia tal, mas muitas das vezes nunca que pagava. Aí o que acontece, pessoal? A gente vê naquela coisa toda, a minha irmã teve uma ideia de começar a pedir auxílio na casa das pessoas. Esmola mesmo. Esmola mesmo. Vou falar com vocês a verdade. Literalmente esmola. Nós pedíamos na casa das pessoas. E a gente tinha uma frase que a gente sempre usávamos, essa frase assim. Porque quando a gente começou a pedir esmola, nessa época estava chovendo muito e a gente morava perto de uma favela. E essa favela, ela sempre dava enchente, enchia muito ali, sabe? Enchia, transbordava e a água invadia todas as casas. E a gente usava a seguinte frase: moça, aqui eu moro na favela do Marimbondo. Veio a chuva, a água levou nossas coisas tudo para água abaixo. Você acha que tem alguma coisa para levar? Para poder nos dar? Alguma coisa? A gente começou a pedir assim, mas muitas vezes era sol quente, a gente falava assim, a pessoa falou, mas nem choveu! Tem tempos que não chove, tipo assim, a gente falava a mesma frase, mas vou falar com você a verdade. Depois desses dias que nós saímos pela primeira vez, ali a gente já conseguiu, Deus foi tocando, sabe, no coração das pessoas. Aí a gente já conseguiu arroz, um pouco de gordura, um pouco de feijão. A gente conseguiu um pouquinho de moedas. Nessas moedas deu para comprar um leite pro Maicon, pro Marlon. A gente foi conseguindo, sabe? Um pouquinho de fubá para fazer o mingau deles, um pouquinho de açúcar. Aí a gente viu que dava certo. Eu falei assim, nossa, porque a gente era pequena, a gente não podia trabalhar. A gente não tinha condições naquela época de trabalhar. E ninguém ia dar serviço para nós, porque a gente era muito mirrada. A gente era muito pequena, né? Eu tinha 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E aí a gente começou. E todos os dias, em casa, em casa. Depois que a gente fez isso, começou a praticar isso, nunca mais a gente dormiu com fome. Porque é muito mal, é muito ruim sentir a fome mesmo. Você dormir com fome, porque não tem nada para comer. É muito triste, gente. Nossa, aí a gente viveu anos e anos assim. Anos. Aí o povo do apartamento todo ficou sabendo que nós pedíamos esmola na casa das pessoas. Era muito humilhante, sabe? Confesso para vocês, é humilhante demais, mas a gente não tá me importando com isso. Porque a gente se a gente se importasse com isso, a gente não ia poder ajudar minha mãe com os mantimentos para poder ajudar os meus irmãos, que eram pequenininhos também. Meus irmãos precisavam de se alimentar, né? E foi isso.
A gente foi praticando, pedindo esmola na casa das pessoas. Gente, Deus é tão misericordioso conosco que em todas as casas que nós passávamos, Deus tocava no coração das pessoas para nos ajudar. E ajudava. Ajudava porque a gente chegava em casa com uma sacola cheia, cheia, cheia. Nunca mais a gente passou fome de alimento, sabe? Assim, fome mesmo. Nem sempre tinha uma carne, mas que, né? Carne é uma coisa assim muito rara de acontecer. Isso aí eu confesso para vocês. Carne, ovo, era coisa muito escasso, não tinha isso. Mas arroz, feijão, macarrão, mungu, passou sempre a ter, coisa que não tinha antes, né? Então, foi assim, graças a Deus, Deus foi nos ajudando. Aí minha mãe conheceu a palavra do Senhor, foi para a igreja, né? Foi para a igreja e foi levando nós, né? Que a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tiramos aquela escassez também de pensamentos negativos da mente, né? Deus foi abrindo portas, nós fomos crescendo, né? Fomos crescendo, crescendo, Deus foi abrindo portas na vida da gente, né? Mas só que eu fiquei com muitos traumas do passado. Eu fiquei com muitos traumas. Eu não gostava de Natal, não gostava. Chegava todo ano, pessoal, todo ano. Chegava na época do Natal, eu tinha dificuldade, muita dificuldade. Eu não, eu hoje eu falo com você, ainda eu tenho um pouco ainda disso, porque chega na época de Natal, eu não gostava, depois de grande, eu não gostava de passar um Natal sem ter minhas coisas, minha mesa farta. Eu não gosto, eu não gosto. Se eu puder ter o do bom do melhor, eu quero ter do bom do melhor, né? E eu não meço esforços para isso. Por quê? Devido à escassez que nós vivemos lá atrás, né? E eu vivi com muitos traumas assim. Vivi com muitos traumas. Minha mãe separou novamente do meu padrasto, né? E ela criou nós 7 praticamente sozinha. Nós fomos crescendo, a Marilene, depois a Marcelene veio morar conosco, né? Depois de muitos anos, a Silvana trabalhando também. Então nós fomos, Deus foi abrindo portas na vida da gente, né? Porque mamãe era sozinha com 7 filhos pequenos, né? Então era muito difícil para ela. Minha mãe penou demais, porque eu tenho 3 filhos. Eu fico imaginando Jesus, foi muito difícil, né? Pagar aluguel, porque até hoje minha mãe paga aluguel. Mas hoje, graças a Deus, hoje minha mãe não precisa sair corrida do aluguel, porque não tive condições de pagar. Hoje, ela é aposentada, né? A minha irmã mora com ela tem, graças a Deus, as coisas direitinho na casa dela. E hoje nós, filhos, nós não permitimos que minha mãe passava falta das coisas nenhum, né? O que nós podemos fazer pela minha mãe, nós fazemos, né? Em nome de Jesus. E eu tenho 1 ano e meio, eu participei de um encontro com Deus. Esse encontro foi num sítio da minha igreja. Eu fui, sabe, pessoal, que eu tinha muitos traumas do passado, muitos traumas. Eu fui para me limpar, porque eu não era feliz. Por mais que hoje eu vivo uma vida bem melhor do que eu vivia, né, que lá de trás, eu carregava aqueles traumas. Eu tinha que me libertar daquilo ali. Então eu fui para esse encontro com Deus, nós ficamos lá 3 dias. Eu fui de coração aberto. Eu fui de coração aberto para cicatrizar as feridas que estavam abertas na minha alma. E eu fui pedir muito a Deus que Deus renovasse a minha vida, renovasse o meu ser.
que fazia, sabe, que tirasse aqueles traumas, que me desse visão, que me curasse. Aquele dia, gente, eu fui assim, tão assim, focada. Eu fui de coração aberto. Você tem que abrir o coração. Eu fui de coração aberto e pedi para Deus mesmo, Senhor, cura as feridas da minha alma, cura as feridas da minha vida, em todas as áreas da minha vida. E o Senhor ali naquele processo foi curando, gente. Eu passei por um processo de cura. E o Senhor Jesus curou todas as feridas da minha vida, da minha alma. E eu falo para vocês, hoje eu vivo uma vida assim, entregue ao Senhor. Porque eu sei que tudo que eu quero, o Senhor supre as minhas necessidades. Né? Então, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Né? E é isso. Eu não sei o que você passa, o que você passou. Mas quando nós nos lançamos nas mãos do Senhor, Ele escreve uma nova história na vida da gente. Ele escreve uma nova história na vida da gente. E pode ter certeza. Eu não sei o que você vive hoje, mas se você colocar tudo nas mãos do Senhor e ser sincera com Ele, Deus escreve uma nova história na sua vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse relato. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Fique com Deus.